Olá, pessoal, mais uma vez, graça e paz, boa noite a todos. Vamos orar para a gente começar a nossa aula. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pelo teu infinito amor, pela tua graça, pela tua bondade. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui nos momentos de dificuldade, quando ainda não estamos suportando esse processo, a tua misericórdia opera, e nós somos gratos por ela. Obrigado pelo teu infinito amor, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui. Se não fosse pelo Senhor, nada disso seria possível. Que o Senhor nos conduza em tudo que nós vamos fazer, Senhor, que a tua boa mão nos conduza a isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Criados para reproduzir, ok? Então a gente percebe aqui claramente que o tema, a temática é: nós fomos criados com a capacidade de multiplicar, ok? E isso também fica muito claro, pessoal, não somente em Mateus capítulo 28, onde fala lá aí de fazer discípulos, mas tem um outro texto que eu gostaria que vocês analisassem e vocês me dissessem onde nesse texto existe uma não é uma segurança, uma proteção, essa é a palavra, uma proteção para a nossa multiplicação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Amém? Beleza. Eu quero que vocês leiam do versículo 14 até o versículo 17, e vocês me digam em qual parte da armadura de Deus que há proteção para multiplicação. Leiam a armadura de Deus, ok? Toda armadura fala de símbolos, e esses símbolos, eles protegem uma parte da nossa estrutura, ok? E aí, qual das partes da armadura protege a multiplicação, a reprodução? Amém? Então, vamos lá. Leiam. E me digam. Terminaram de ler? E aí? Qual parte da armadura de Deus protege a reprodução, a multiplicação? Pai, Pois não? aqui no versículo 14, assim tem a sua colocando o cinto da verdade. Eu acho que é o cinto da verdade, né? Cinto da verdade? Uhum. Beleza. E o restante do pessoal, o que vocês acham que é? Concordo com ele, apóstolo. Hã? Concordo com ele. Concorda com ele? Concordo. E aí?
Sara, Renata e Paulo. O que vocês acham? Eu acho que é os calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Sara disse que concorda. Paulo, e aí? Ah, você nem ouviu, né, Paulo? Você chegou depois, né? A gente estava aqui já falando. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quando Paulo, ele utiliza alguns símbolos para falar sobre verdades espirituais, né? Paulo utiliza muito o conhecimento secular para poder trazer o entendimento de verdades estabelecidas em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Você concorda com quem, Paulo? Você concorda com a Renata? Ou você concorda com Dília, com o Felipe, com a Sara? Você concorda com quem? Concorda ou sem corda? Com o Felipe? Ah, então beleza. Então vamos lá. Olha só. Felipe, por que você acha que é o cinturão da verdade? Porque está na região aqui do anatômico dos órgãos reprodutores, né? Tanto do homem quanto da mulher. Nessa região aqui da genital e tudo mais. Entendi. Gillian, por que você acha que é o cinturão da verdade? Lógico, não é querer copiar não, mas eu concordo com ele aí. Eu acho que essa linha aí, raciocínio. Certo. Alguém que concorda com o Felipe tem algo a acrescentar sobre o que o Felipe disse? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Nada? Então vamos lá, pessoal. Apóstolo, Oi, Paulo, pode falar. falando de verdade, né? O Salmo 119, ele vai falar sobre a tua palavra é a verdade, né? E aí, se nós caminharmos, né, sobre a palavra, né? Eu creio que essa verdade ela vai fazer com que a gente frutifique, né? Quando o Felipe falou de reproduzir, de cinturão da verdade, e o que é a verdade para a gente? Eu entendo dessa forma, né? Que a palavra do Senhor é a verdade. E ela tem aí, né, o poder de nos fazer aí reproduzir. Beleza. O que você falou, Paulo, não está errado, mas você precisa aprofundar um pouco mais esse entendimento. Porque quando a gente fala de caminharmos sobre a palavra, parece que é só obediência, ok? E a obediência, ela é importante, porque a obediência fala de confiança, e confiança nos leva também ao conhecimento, e o conhecimento ao relacionamento, ok? Mas a gente precisa entender o seguinte: o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela está apontando para uma pessoa, ok? Quando a gente fala sobre a palavra, quem é a palavra? Ok? No grego, existem dois verbetes que são utilizados para palavra: logos e rema. Ok? Repetindo,
dois verbetes para a palavra logos e rema. Tá bom? Logos é palavra escrita. Rema é palavra revelada. Tudo bem? Então, Jesus, ele é a palavra revelada? Sim. Mas Jesus, ele é a revelação, a encarnação da palavra escrita. Então, quando diz a verdade é a tua palavra, quem é a palavra? Quem é a verdade? Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. João já falava sobre isso no Evangelho, no capítulo 1. E a palavra se fez o quê? Carne. Ok? Tudo bem? Então, quando nós falamos sobre verdade, nós estamos falando da palavra, como Paulo diz, mas estamos falando também de uma encarnação dessa palavra agora tangível através de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Entendeu? Então vamos lá. Olha o que diz no versículo 13. Né? Sobe, vamos lá, para o versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo está falando para a igreja de Éfeso, que era uma igreja extremamente espiritualizada, uma igreja que sabia o que era batalha espiritual, principalmente porque a cidade de Éfeso era uma cidade espiritualizada. Vocês não podem esquecer que em Éfeso tinha uma entidade chamada Diana, Diana dos Efésios. Quem aí lembra desse episódio lá de Atos? Né? Então, a cidade de Éfeso, ela era um centro espiritual. E as pessoas que se envolviam com a espiritualidade, elas eram pessoas ativas. Por isso que Paulo está falando sobre batalha espiritual. Por quê? Porque eles conheciam muito bem o que era batalha espiritual por causa da espiritualidade que era muito latente na cidade de Éfeso. Tudo bem? E aí ele diz assim, por causa da batalha espiritual, como é que você combate a batalha espiritual? A batalha espiritual, gente, ela não acontece entre Satanás e Deus. Deus já venceu Satanás na cruz do Calvário, ok? A batalha espiritual, ela acontece entre nós e o diabo. E qual é a tentativa do diabo? É nos fazer, a cada dia, nos distanciar da nossa identidade. Por quê? Porque quem tem identidade tem destino. Quem sabe para que veio e quem é, com certeza não terá dúvida sobre o seu destino. E aí diz aqui, versículo 13. Por esse causa da batalha espiritual, vesti toda a armadura de Deus. Por quê, gente? Ele diz assim, a fim. A fim, pessoal, fala de finalidade. A fim de que possais resistir. Então, preste atenção. O que Paulo está dizendo para aqui, para a gente você precisa vestir a armadura, não é para ir para cima do diabo, mas é para você resistir quando ele quando ele vier batalhar contra você. Tudo bem? E aí diz assim, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Então, quando que o diabo investe? Nos dias que nós parecemos mais fragilizados, nos dias que nós parecemos mais incrédulos, os dias que nós parecemos mais fraquinhos espiritualmente. E aí ele diz aqui, firmemente no dia mau,
E havendo batalhado, porque a gente vai para cima do diabo quando ele vem para cima da gente, até o final, permaneceis o quê? Inabaláveis, sem retroceder. E a palavra retroceder aqui, gente, tem o sentido de rebaixamento, sem se rebaixar. Ok? Então, na batalha espiritual, o que eu preciso compreender? Que o diabo vai trabalhar para que eu me veja menos do que eu me tornei em Cristo Jesus. Ok? Então, o diabo vai trabalhar contra a sua identidade, ele vai trabalhar contra a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Então, ele vai tentar te fazer o quê? Te rebaixar, te fazer retroceder. Tudo bem? E aí ele diz, ó, versículo 14: estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então vamos lá, gente. Filipe e todo mundo que concordou com ele acertaram. Porque qual é o papel do cinturão ou do cinto da verdade? O cinturão, ele tinha por objetivo proteger a genitália do soldado. Ok? Então, ele protegia a área de reprodução. E como que nós reproduzimos no reino de Deus? Incorporando Cristo, o Cristo sendo tangível, e o testemunho traz reprodução. Ok? O cinturão da verdade, ele protege a minha área reprodutiva. Mas como reproduzir? Eu reproduzo por intermédio da verdade, que é a palavra escrita, agora encarnada, tangível. As pessoas conhecendo Cristo, não por aquilo que eu falo apenas, mas por aquilo que elas podem ver na minha vida. Entenderam? Por isso que a reprodução precisa ser protegida. A gente vai ler daqui a pouco e a gente vai entender alguns versículos de uma forma mais profunda. Por quê? Porque quando a gente fala em reprodução, a gente pensa só em evangelismo. Tem que sair para evangelizar, tem que sair para entregar papel, tem que sair para cantar na rua, tem que sair para falar de Jesus. Tudo isso é verdade. Como as pessoas crerão se não há quem pregue? Perfeito? Mas a reprodução, ela é garantida quando as pessoas podem ter um encontro com Cristo que vive em você. Amém? Quando as pessoas não têm um encontro com Cristo que está em você, que vive em você, a probabilidade dessas pessoas crerem que Jesus pode transformar diminui. Não quer dizer que é impossível, mas diminui. E aí diz aqui, ó, investindo a couraça da justiça. Então, o que é a couraça da justiça? A couraça da justiça é eu revestir o meu peitoral, o meu tórax, essa área aqui que é chamada de área vital, onde tem os órgãos vitais, ok? Eu posso perder os braços, posso perder pernas, mas eu não posso perder esses órgãos daqui. Por quê? Porque eles são extremamente importantes para o funcionamento do meu corpo. E como é que eu protejo essa área vital do meu corpo? Eu protejo com a justiça de Deus. Ok? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 22, né? Quando a palavra de Deus diz que quando ainda éramos pecadores, Cristo se entregou em nosso lugar e ele se fez justiça de Deus. Ou seja, aquele que era justo se entregou no nosso lugar de injusto, nós assumimos a sua justiça e ele assumiu a nossa injustiça. Ok? A justiça de Deus tem a ver com aquilo que era feito na antiga aliança, quando o sacerdote fazia a substituição
por intermédio do animal. Lembra? O animal puro recebia a injustiça por imposição de mãos e o injusto, que era o pecador, recebia a pureza a inocência do animal. Tudo bem? E aí diz aqui, ó, então justiça, pessoal, é você se revestir do Cristo que é justo. Tudo que recebemos não é por causa da nossa obediência. Lembrem-se que quando você recebeu o que você tem, você era o maior pecador, o pior pecador do dia. Então, o que temos, o que recebemos, não é por causa dos méritos. Os nossos méritos são apenas uma resposta que damos à justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Tudo bem? E aí diz aqui, ó, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Eu acredito que a Renata pensou que fosse o Evangelho da Paz por causa do quê? Por causa que diz aqui, proteção, né? Mas o que o Evangelho ele vai proteger? Ele vai proteger as nossas decisões. Porque pés falam de caminhos, caminhos falam de decisões, e decisões precisam ser por referência, ok? Como é que eu tomo decisão? Olhando para Cristo, olhando para aquele que é a boa notícia de paz entre eu e Deus. Então, Jesus tomou o meu lugar, mas ele também me deu referência. Tudo bem? Então, lembre, pés falam de caminhos, caminhos falam de decisões, e decisões, nós somos mais assertivos quando nós temos referências, modelos. E como é que a gente olha, como é que a gente tem uma noção básica, né, tirando a oração, de como Jesus andou? Olhando para os evangelhos, olhando para esse evangelho que me traz paz, que me traz comunhão de novo com Deus, pela referência de Jesus. Ok? Versículo 16, aqui para terminar. Embraçando sempre o escudo da fé. Então, gente, o escudo fica no braço esquerdo. Escudo no braço esquerdo, espada na mão direita. Então, o que o escudo protege? O escudo protege o meu coração. Amém? Então, o escudo da fé, ele tem por objetivo fazer o quê? Crie, e crie acima dos meus sentimentos. Crie, confiei acima das minhas emoções. Então, a fé, ela está acima dos meus sentimentos, está acima das minhas emoções, está acima daquilo que eu acho. Ok? E aí diz aqui, ó, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno, desculpe. Então, o que o diabo vai fazer? O diabo vai atacar as minhas emoções, o diabo vai atacar os meus sentimentos para me fazer o quê? Duvidar. Mas como é que eu combato o diabo? Todas as vezes que ele vier com uma seta, que é um sentimento contrário, uma vontade contrária, eu me rendo a Jesus e declaro a palavra. Eu declaro a palavra da fé. Se ele diz, não vai acontecer, eu declaro, em nome de Jesus, vai acontecer, porque eu creio, eu confio no Deus a quem eu sirvo, eu tenho total confiança de que meu Deus está comigo, ok? Trabalhando em meu favor, né? E aí no versículo 17, olha que coisa interessante, ele diz assim, ó, usai igualmente. Por que usar igualmente, gente? Porque da mesma maneira que o escudo da fé está para os meus sentimentos e emoções, o capacete da salvação está para a minha mente, para a minha consciência. Que consciência é essa? Consciência de justo, consciência de salvo, consciência, por isso que é capacete da salvação. Ou seja, se eu tenho dúvidas, se eu sou salvo,
isso quer dizer que eu ainda não entendi o que Cristo fez por mim. Eu tenho a certeza da minha salvação por intermédio da fé que eu deposito não na minha obediência. Obviamente que quem crê precisa obedecer, mas eu sou salvo e eu tenho mente de salvo, eu tenho uma mentalidade transformada. Por quê? Porque eu confio em Deus. E o que o diabo vai fazer? O diabo sempre vai lançar dardos inflamados, tanto nos meus sentimentos, quanto na minha mente. Joyce Meyer fala sobre isso, né? O campo de batalha da mente. Por que o campo de batalha da mente? Os dois ambientes que o diabo sempre vai investir na sua vida. É no que você pensa, no que você sente. O que você pensa, o que você sente. Mas o que eu desejo fazer? O desejo, ele também está no campo das emoções. Tudo bem? Beleza? Tá bom? E aí, pessoal, tudo que a gente viu aqui era para proteger. Proteger a mente, proteger o testemunho, né? A reprodução, proteger os sentimentos, mas aí agora nós temos a única parte da armadura que é para ataque. E qual é a parte da armadura que é para ataque? A espada. Ok? E aí é quando eu disse para vocês, como é que a gente ataca o diabo? A gente ataca o diabo declarando a palavra, sendo guiado pelo Espírito e declarando a palavra. Ele diz aqui, ó, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu declaro a palavra, eu repito a palavra, por quê? Porque declarar a palavra é um ataque ao inferno. Amém? Declare o que a palavra diz sobre você. Declare o que a palavra diz que você pode viver, que você pode ser. Amém? E aí diz aqui, para você poder viver isso com toda intensidade. O que ele diz? No versículo 18. Orai no Espírito. E o que é orar no Espírito, gente? Falar em línguas. Então, se você é uma pessoa que quer crescer na armadura de Deus, você precisa crer na revelação dessa armadura por intermédio do orar em línguas. É muito importante que a gente tenha esse hábito de orar em línguas, ok? Orar no Espírito em todas as circunstâncias. Amém? Com toda petição. Você pode pedir. Amém? E humilde insistência. Amém? A humilde insistência, gente, não é insistir achando que Deus é o teu vassalo. Mas humilde insistência é, Senhor, eu estou aqui declarando o que a tua palavra diz. Eu confio em ti. Sem o Senhor eu não sou nada. Porém, contigo eu posso todas as coisas, porque minha força está em ti. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Por que eu falei tudo isso? Ok? Por que eu falei? Porque a gente precisa entender que a reprodução ela vem por intermédio de uma imersão na realidade que nós podemos viver em Cristo Jesus. Você precisa imergir nessa realidade. Como imergir, apóstolo? Como é que eu posso imergir nisso? Orando e vivendo uma vida no Espírito, crescendo na sua consciência, crescendo no seu discernimento quanto ao que você pensa e quanto àquilo que você sente, ok? Crescendo em declarar a palavra. Por quê? Porque as pessoas, o que elas precisam não é de um acompanhamento humano apenas. Elas precisam de gente que seja o Cristo tangível, o Cristo que eu posso tocar, o Cristo que eu posso me relacionar. Tudo que Cristo transforma em você, as pessoas vão poder tocar nele.
ok? Tudo que você é desafiado a viver, você precisa perguntar, Senhor, eu estou sendo desafiado a viver, e isso quer dizer que o Senhor quer que pessoas toquem no Senhor através de mim. É aquela música Corpo de Cristo, ok? Então, é a gente dizer, Espírito Santo, o Senhor é aquele que pode fazer com que as pessoas toquem o Senhor na minha vida. Ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João 15:5. Amém? Quem pode ler? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Perfeito, Paulo. Obrigado também aí, Renata, por ter também começado a ler. Vamos lá, pessoal. Ele é a videira, nós somos os ramos. Estamos conectados nele. Mas olha a coisa interessante. Ele não está falando aqui de alguém que frequenta o grupo. Ele está falando de alguém que permanece nele. Permanecer nele é estar em contato constante por intermédio de um relacionamento. Por isso que o livro fala que aquele que quer multiplicar, reproduzir, precisa viver a morte para si mesmo. Por quê? Porque você precisa se esvaziar de quem você é para que esse relacionamento possa te encher de uma nova referência, de um novo modelo. A morte para si mesmo precisa ser um alvo a ser perseguido. Porque ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Você pode ter cara de videira, você pode ter brotinho de videira, mas se você não está se alimentando da seiva, não adianta você ter aparência. Porque a aparência não dá sustentação para multiplicar. Ok? A aparência não dá sustentação para multiplicar. O que faz o ramo multiplicar, frutificar, estar preso, permanecer na videira, se alimentar da vida da videira, e a videira ela vai prover tudo que é necessário para multiplicar, para frutificar. Tudo bem? Vamos lá? Renata, por favor, lê para mim 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus e em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha só, olha que texto poderoso, Paulo falando a respeito de ter filhos espirituais, ok? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa glória? É termos reproduzidos filhos semelhantes a Jesus, ok? Não esqueça, pessoal, que o fruto não são apenas pessoas. Fruto também fala de caráter. Revelar o caráter para ter um bom testemunho e esse testemunho atrair pessoas, impactar pessoas. Ok? Vamos lá, então. Obrigado, Renata. Vamos lá.
Filipenses 2,16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Isso aí. Ou seja, o que é isso, pessoal? As pessoas que Deus nos der, nós precisamos fazer o máximo por elas. Por quê? Porque as pessoas que são conduzidas ao Senhor, a nós, por intermédio do nosso testemunho e da ação do Espírito Santo, essas pessoas serão transformadas e nós não teremos corrido em vão, como acontece aqui Paulo dizendo. Quem pode ler também, por favor, 1 Tessalonicenses 3,5. Assim, Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Ok? Então, qual é o nosso trabalho? Não é somente, pessoal, presta atenção nisso, não é somente nós ganharmos pessoas para Cristo, mas é fazer com que essas pessoas sejam conduzidas à maturidade. Vê que Paulo manda Timóteo até Tessalônica para ver o quê? Verificar como estava a fé daqueles irmãos que tinham sido discipulados, que tinham sido ganhos por Paulo. Então, Paulo diz, olha, eu estou mandando Timóteo para que ele possa me trazer um relatório sobre como vocês estão se desenvolvendo na fé. Ok? Por quê? Por favor, valorize o meu esforço, para que o meu esforço não tenha sido em vão. Pessoal, vai acontecer do nosso esforço ser em vão? Em alguns casos, vai acontecer. Mas nós precisamos fazer por todos. A gente não tem como discernir quem vai fazer a valer a pena e quem não vai. A nossa consciência é, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, estou fazendo com toda a excelência possível, estou fazendo toda a minha parte para que ninguém tenha do que se desculpar. Ok, pessoal? Amém? Então, quando você fizer, não faça porque as pessoas reconhecem. Faça para que as pessoas possam ter toda a base necessária para se desenvolverem e que elas, caso não queiram, não tenham como se justificar. Também, porque quando a gente não faz bem o trabalho, pessoal, o que acontece? Geralmente as pessoas se desculpam dizendo, não, sabe por que eu não fiz? Eu não fiz porque o Dillian não fez o que tinha que fazer comigo. Ele não me deu a atenção devida. Ele não fez o que ele tinha se comprometido a fazer. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já experimentou? Ok? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, quando assume compromisso com alguém, a gente precisa deixar as coisas muito claras, né? Ou seja, o que você se comprometeu a fazer com aquela pessoa, faça. E quando ela não estiver correspondendo, você precisa também deixar isso claro. Não deixar para lá. Deixar claro. Fulano, você sabe que essa sua impossibilidade está me fazendo não ter como cumprir com aquilo que eu me comprometi com você. Ok, pessoal? É necessário ter essa clareza. Por quê? Muitas das vezes as pessoas elas querem terceirizar a responsabilidade. E você, como uma pessoa que é simples como a pomba, mas prudente como a serpente, você não dá bobeira para o capeta, nem para a gente astuta, né? Isso aí. O que você faz? Você deixa as coisas claras. Combinou discipulado com alguém? Combinou consolidação com alguém? A pessoa não está te dando o retorno devido, tem que chamar para conversar e dizer, fulano,
você não está me dando o suporte, a condição devida. Eu preciso da tua ajuda para eu te ajudar. Me ajuda a te ajudar, como o Luiz Felipe falou. Ok? Me ajuda a te ajudar. Mas é responsabilidade nossa dar todos os fundamentos para que a pessoa tenha condições de se reproduzir. Seja responsável. Amém? Não é só o lado da pessoa. Você precisa ser responsável, a pessoa correspondendo ou não. Porque a gente tem uma mania de dizer assim, mas fulano está fazendo a parte dele, eu não sou obrigado a fazer a minha. Claro que você é obrigado, você se comprometeu. Aquilo que você se comprometeu, você é obrigado. Obrigado. Porque você se comprometeu. A sua palavra precisa ser igual à palavra de Jesus. A sua palavra é a verdade. Não foi isso que a gente leu aí? Então a gente precisa também ter uma palavra. Sim, sim, não, não. E quando a pessoa não está correspondendo, a gente vai até ela e a gente conversa. Fulano, você não está fazendo por onde? Você não está me ajudando. Vamos lá? Tem como melhorar? Você quer trocar de líder? Você quer trocar de discipulador? Né? O que você está fazendo com a pessoa? Porque eu estou sem tempo. Então, você quer sair da condição de discípulo? Ficar participando só da célula? Você quer? Por quê, pessoal? A gente só pode assumir responsabilidade daquilo que a gente dá conta. Sim ou não? Amém ou não amém, igreja? Amém demais. Amém. Aleluia. A tomada soltou aqui. Fui colocar. Amém? Então, gente, tem que deixar tudo muito esclarecido. Para de deixar a tua vida enrolada. Amém? Às vezes as pessoas falam de você porque você não dá o feedback, você não é claro com as pessoas. Amém? E a gente precisa ser claro, a gente precisa falar aquilo que precisa ser dito. Amém? Se a pessoa está correspondendo, glória a Deus. Se a pessoa não está correspondendo, precisa alinhar. Amém? Vamos lá, então. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Ou está tudo bem até agora? Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá. Outra pessoa, por favor. Gálatas. Gálatas 4:11. Quem pode ler? Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Olha aí. Os gálatas sendo seduzidos pelos judeus da circuncisão, dizendo que Cristo não era suficiente, que era necessário também ter obediência da lei para ser justificado, para se tornar justo. E Paulo dizendo, olha, eu temo que meu trabalho com vocês tenha sido inútil. Ok? Então, gente, há perigo. Se Paulo sofreu isso, imagine nós, meros filhos de Deus, como é que a gente vai fazer? Né? Então, esteja preparado. Se Paulo passou por isso, você também vai passar. Ok? Ou melhor, você tem a possibilidade. Não é como é que se diz? Tem uma palavra para isso. Trivial. Hã? Trivial. Não, é quando algo... Sentença? Hã? Não é uma sentença? Mas tem uma palavra específica, Paulo. Não é bem uma sentença. Não é um padrão? Não. É uma palavra usada muito antigamente. Depois eu lembro. Aí. Vamos lá. João 15:16, meu povo. Quem pode ler? Não é um destino fatalista. Não é um destino fatalista. Ou seja, Essa eu nunca ouvi, não. Vou anotar. Nunca ouviu? Pai, essa daí eu não ia estar lembrando, não. Mas acontece. É porque dentro da doutrina da predestinação,
existe uma coisa chamada fatalismo. Ou seja, existem pessoas que nasceram para serem uma desgraça no mundo. Entendeu? Então, o nome disso se chama fatalismo. O seu destino é fatal, não adianta. Você foi destinado para isso, você vai ter uma vida desgraçada. Eu conheci uma mulher assim, meu Deus, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Os demônios pegavam ela, levavam ela para a rua, faziam ela, ai meu Deus do céu, se prostituir, e ela dizia, eu tenho um destino que já está estabelecido. Falei, minha senhora, que destino é esse? Não adianta, eu fui chamado para ser vaso de desonra. Não adianta, Deus não pode fazer nada por mim. Ele me criou para ser essa vergonha. Difícil. Mas vamos lá. Meu Deus, João, pai, na igreja? lá em Caminho Santo do Viegas. Sangue de Jesus tem Meu poder. Deus. Aleluia. Tem poder mesmo. João 15:16. Quem lê aí para mim? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Olha aí. Então, pessoal, todos nós que estamos na presença de Deus, nós fomos atraídos por Ele, ok? Então, Ele nos escolheu, ok? E Ele nos escolheu com o objetivo de que nós o representássemos a partir do seu caráter, manifestando o seu caráter, e esse caráter pudesse garantir a reprodução por intermédio de um Cristo tangível. Amém? Vamos lá. E aí, tudo, quando a gente tem um relacionamento com Cristo, né, o que flui em nós é a vontade de Cristo. Então, tudo que pedimos no nome dele, o Espírito nos daria. Amém? O Pai nos daria. Vamos lá. João 15:8. Quem pode ler? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha aí. Quando que nós somos alunos de Jesus? Quando nós damos fruto. E fruto aqui, pessoal, não está falando necessariamente de reprodução. Está falando de manifestação de caráter, que é o caráter de Cristo, que a gente conhece hoje como fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito fará com que pessoas tenham a possibilidade de tocar o Cristo que existe em nós. Amém? Eu estou repetindo isso, gente, para vocês internalizarem, tá bom? Vocês estão vendo que toda hora eu falo do Cristo que existe em nós, do Cristo que existe em nós, porque há uma medida de Cristo em cada um que está aqui. Amém? Agora, essa medida, ela tem que se tornar o quê? Plena. Ela tem que se tornar completa, como diz Efésios capítulo 4. Até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, não é chegar apenas próximo da estatura de Cristo, mas é chegar à plenitude dessa estatura. Amém? Então eu posso crescer até um dia chegar o quê? A ser parecido com o caráter, com o próprio Cristo. Amém? Então, pessoal, obediência não é suficiente. Amém? Porque a gente pensa que se envolver num monte de atividade na igreja, isso é obediência. Não, 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 não. Atividade não é obediência. A gente precisa entender que Deus nos chamou para uma tarefa específica, essa tarefa é guiada por Ele, e nós podemos nos envolver com diversas coisas, mas nunca negligenciar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Apóstolo, amém. Fala, querido.
Poxa, essa parte da leitura me pegou muito. Ah, Porra, bateu muito forte, porque a gente. Eu não sei, você me fala por mim, né? Eu não vou nem falar a gente, né? Porque depois que o senhor chegou lá na Coese, lá, o negócio virou de ponta cabeça, é esquisito. Porque a gente viveu muito isso, essa questão do ativismo religioso, de fazer, dar aula de escola dominical, e lidera jovens, e toca não sei aonde, e faz isso e faz aquilo. Mas agora a gente fica aprendendo esse negócio aqui, chega a dar um desespero, porque tem muita gente perdida, meu Deus. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. E estão achando que estão fazendo grandes coisas. sim, Não é assustador? sim. É aterrorizante, Paulo. Por isso que nós precisamos levar essa linguagem. Por quê? Paulo, a grande verdade, a maioria da igreja, e eu não estou aqui condenando ninguém, tá? Porque eu também já estive nesse lugar. Mas a maioria, a maior parte da igreja vive na carne. O que é viver na carne? Quando a gente fala de carne, a gente tem uma mentalidade de uma vida pecaminosa. E não. Jesus mostra claramente que Deus tem dois filhos. Um filho decidiu fazer o que queria e um filho vivia em obediência, mas não conhecia o pai e nem conhecia a sua herança. Entendeu? Qual é o nome disso? Daqueles que vivem em obediência, mas não vivem uma vida no espírito. É uma vida na carne. Carne não tem a ver apenas com uma vida pecaminosa. Carne tem a ver com tudo aquilo que eu aprendi a viver sem Deus. Ok? Então, por exemplo, quando eu tomo uma decisão a partir do que eu acho, qual é o nome disso? Carne. Não, mas não é nada pecaminoso, mas não era o que Deus queria que você fizesse. Por isso que quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 3 e fala sobre o galardão, Paulo, ele é dividido, pessoal, a gente já falou sobre isso aqui, em 6 tipos de obras. Por que a Bíblia faz questão de falar de 6 tipos de materiais? Porque o número 6 é o número do homem. O número 7 é o número da perfeição, da plenitude, mas o número 6 é o número do homem. Entende? Então, em 6 dias o homem pode fazer. Em 6 dias o homem pode trabalhar. Então, 6 fala daquilo que eu posso produzir, daquilo que eu posso fazer. E a Bíblia diz que existem 3 tipos de obras que vão ser queimadas pelo fogo, e 3 tipos de obras que vão passar pelo fogo, vão ser transformadas, mas não perdem o seu valor, que são pedras preciosas, ouro e prata. Até aqui, beleza? Então, preste atenção, ó. 6, número do homem. 3, que podem se perder, é aquilo que eu faço a partir da minha alma, daquilo que eu faço a partir do meu corpo, daquilo que eu faço a partir de um espírito não restaurado, e 3, aquilo que eu faço influenciado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Entendeu? Então, eu posso viver uma vida na carne. E aí, o que é viver uma vida na carne? Eu posso estar na igreja, trabalhando por carência, trabalhando por necessidade, e não fazer o que Deus me chamou para fazer. Lembra que na semana passada eu comecei falando o que você foi chamado para fazer? Porque você pode ajudar no que for na igreja. Nós fomos chamados para servir, amar a Deus servindo pessoas. Só que tem algo que você foi chamado para fazer. A pergunta é, você está fazendo? Ou você está correndo para um lado e para o outro, só apagando incêndio? Entendeu? Porque se nós somos um corpo e cada parte do corpo tem uma função, você imagine uma sobrancelha tentando ser cabelo.
Entende? Imagine um pé tentando ser mão. Vai conseguir? Claro que vai. Eu conheço gente que escreve com o pé, porque não tem braço, não tem mão. Mas o pé foi feito para aquilo. Então tem muita gente que está na igreja igual gambiarra, só se adaptando. Eita glória! Ó, isso aqui dá uma pregação pentecostal, hein, irmão. Pregação, deixa de ser gambiarra e vai para o lugar que Deus te colocou, que Deus te chamou. Rapaz, minha ligação até caiu. Olha aí, ó. O Senhor dizendo, deixa de ser gambiarra, varão. Pois é. Famoso gato, né, pai? Não dá pra ser Hã? gato, não. Ainda, Não dá pra ser gato, não. Não tem ainda como. bem que essa aula é gravada. Mas vocês entenderam? Vocês estão entendendo? A gente precisa compreender isso. Viver uma vida no Espírito é, Espírito Santo, o que o Senhor me chamou para fazer? A minha prioridade precisa ser naquilo que Deus me chamou para fazer. Naquilo que é missão para eu crescer no meu chamado. Ok? Se sobra tempo, eu ajudo em outras coisas. Pegou? Mas qual é a sua prioridade? Ser aperfeiçoado no seu chamado. Para de fazer aquilo que te dá aplauso e vai fazer aquilo que te dá estrutura. Amém, gente? Olha aí. Culto pentecostal, hein? Meu Deus, pai, cadê o sorriso para doer menos? O sorriso para doer menos. Olha o sorriso. Cadê? Aí, ai, que lindo. Entendeu? E, pessoal, presta atenção numa coisa. Aplauso não é a gente estar em evidência. Não estou falando de evidência. Eu estou falando daquilo que é mais fácil para a gente. Entendeu? Porque às vezes o aplauso é quando você tem facilidade para dar aula para criança, é quando você tem facilidade para dar aula na escola dominical, né? Não estou falando porque a gente fala assim, não, aplauso é pregar, é cantar, tocar. Não estou falando disso. Estou falando de aplauso daquilo que é mais fácil. Você já está na tua região de conforto. E não quer dizer que a gente não deva fazer isso. Mas a gente não pode negligenciar o lugar onde você se encaixa. E você é resposta. Você traz crescimento, você traz desenvolvimento para pessoas. Lembre-se, o seu chamado precisa desenvolver pessoas. Amém, igreja? Amém? Então vamos lá. Aleluia. Sorrindo sempre. Vamos lá. Aleluia. Isso. 2 Coríntios 4:11. Quem pode ler? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ó, aonde que vai se manifestar? No seu corpo. Você se entrega à morte do eu, a morte da minha vontade, a morte do que eu penso, do que eu quero, para que a vida de Jesus transforme a sua mente e ela seja tangível no seu corpo. Pegaram? Pegou a senha? Amém? Vamos lá. 1 de João 3,16. Quem pode ler?
Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eita! Eita! Vamos lá. Nisto conhecemos o amor. Vamos conhecer o amor? Como que a gente conhece o amor? Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e por isso, por causa disso, nós devemos fazer o quê? Eita, só tô fazendo a leitura dos lábios na Arábia. Olha aí. Ô, glória! Receba. Receba! Vamos lá. Papai, que Colossenses. isso? O quê? Papai, que isso? Olha aí. Vamos lá. Colossenses 1, 28 e 29, meu povo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha aí. Olha aí. Nisso eu me esforço. No que eu me esforço? Eu me esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo, ou seja, todo homem amadurecendo em Cristo. Todos que se aproximarem de mim e quiserem terão suporte para amadurecer, serem plenos, porque a minha vida é amadurecer pessoas. Amém? Então, gente, o discipulado é uma tarefa árdua, é uma tarefa desafiadora. Por quê? Porque envolve morte, envolve renúncia. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2:8. Quem é que vai ler? Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Deus, meu Deus. Não quero apenas te dar o evangelho, mas como eu aprendi a amar, eu vou dar a minha própria vida. E aí, pessoal? Vai continuar o curso, Talmide? Isso sempre esteve aqui nessa Bíblia? Meu Deus! Aleluia! É só cajadada. Tá, ó, fala lá, tá ficando estreito, hein? Vamos lá. Abra a Bíblia de vocês, pessoal, 2 Coríntios 11, 29. Quem pode ler? Olha aqui. Ai, quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Lê de novo, lê de novo. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Eu acho que faz mais sentido ler o anterior. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente as preocupações com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Isso. Ou seja, discipulado, gente, demanda energia, demanda perseverança. Ok? Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes 5, 4 e 5.
O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Não, 4, 5? 4 e 5. Ah, o 4 e o 5? Isso. Observar, capítulo 4, verso 4 e 5, é isso? Não. 5, Eclesiastes 5, 4 e 5. Ah, tá, entendi. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois todos os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Amém, gente? Amém? Por quê, pessoal? Porque viver a vontade de Deus, gente, demanda responsabilidade. Amém? Eu vejo as pessoas, às vezes, falando assim, ó, eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha que ter esse nível de entrega, agora eu não quero mais. O que a Bíblia diz? Se você fez um voto, agora cumpra. Entenderam? Se quando a gente entra numa coisa, pessoal, a gente precisa avaliar. Por quê? Porque quando a gente entra em algo, a gente precisa ir até o fim. Ok? Por quê? Porque agradar a Deus vai exigir de nós perseverança. Obviamente, se Deus mandar a gente sair de algo, a gente sai. Mas o problema é que às vezes Deus nem manda. Não é verdade? Então a gente precisa fazer o quê? Vai se envolver com o teu chamado? Você está falando, Senhor, eu me rendo, eu quero, amém, eu quero. Entenda o seguinte, vai exigir de você tudo. É maravilhoso? É glorioso? É, claro que é, gente. É maravilhoso quando as pessoas dizem, meu Deus, você fez tanta diferença na minha vida, você é uma bênção, você é resposta de Deus, isso é maravilhoso, gente. Amém? É sepultamento em vida. Já viram? Quando as pessoas começam a agradecer a gente por um monte de coisa, porque no sepultamento não tem ninguém ruim, né? Pelo menos a maioria dos sepultamentos, todo mundo é maravilhoso. Não, porque ele era uma pessoa fantástica, cheia de sonhos, daquilo. Então, quando as pessoas começam a agradecer a gente, né, em vida, você faz muita diferença. Mas tem que lembrar o seguinte, pessoal, vai custar tudo. Amém? Vai custar tudo. Vocês estão bem? Vocês estão tristes? Vamos lá? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, pessoal. Então, não diga que Deus te deu uma orientação, depois te deu outra. Porque o nome disso se chama fuga. Amém? Eu acho muito interessante isso, né? As pessoas falam, não, Deus me deu uma orientação. Aí, quando começa a dar problema, não, agora Deus me deu outra orientação. Oxe! Que bagulho doido é esse? Tu fumou maconha, irmão? Em nome de Jesus? Né? Porque a pessoa, uma hora é Deus, outra hora... Vocês estão rindo? Gente, mas eu estou falando isso com vocês aqui, não vou falar isso para ninguém. Mas a vontade que dá é falar, cara, tu fumou maconha, você tá naquela religião, naquela irmandade do Santo Daime, que tem que beber aquele suquinho verde, que a pessoa começa a ter um monte de alucinação. Tem um monte de gente que para estar bebendo aquele suco verde. A pessoa que não é detox, não, né? Daquele suquinho detox, não. É aquele que a pessoa começa a alucinar, cara, porque tanto Deus... não, porque Deus me mandou agora. Deus mandou, então Deus mandou só quando você está no problema, né? Porque quando está tudo bem, Deus não mandou nada. Não é? Mas enfim, gente.
É um monte de santo daime na igreja hoje. Vamos lá. Eu gostava de antigamente, os crentes de antigamente, crente raiz, passava pela prova ali, ó, chorando, tocando ali, cantando, chorando ali, ó, tremendo. Vai sair não vai sair não, Deus me deu uma palavra. Hoje em dia, uma bobíssima. Oh, meu Pai, me ajuda, Senhor. Vamos lá. Vamos avançar, pessoal. 1 de Samuel 15, 29. O que diz aí? Quem pode ler? E aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. E aí, pessoal? Deus se arrepende? Porque lá em Gênesis 6, diz que Deus se arrependeu. E aí? Se arrepende ou não se arrepende? Ô, E pai, aí? mas assim, você não tinha, pelo menos aqui eu me lembro, arrependimento não tem a ver com voltar ao original? Ah, E aí, tipo assim, não tem como rolar isso com Deus, né? Se ele já é, não tem como ele voltar ao original. e Ou aí? não. Arrependimento tem a ver com a palavra techuvar. Techuvar é voltar à origem. E aí, Deus se arrepende ou não se arrepende? Eu creio que não. Acredito que não, porque eu já ouvi algo parecido, mas me foge no momento. Esse arrepende aí, como o senhor sempre explica, existe alguma coisa no hebraico, alguma coisa nos originais que, de verdade, a palavra não é arrependimento. E aí, pessoal? Sara falou, creio que não. E aí? Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Como é que você vai explicar isso para a pessoa que levantar a mão no curso e falar assim, mas a Bíblia diz que Deus se arrepende? E aí? A gente vai para o hebraico, a gente vai para o grego. Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa mostrar uma coisa para vocês. Existe uma coisa na Bíblia que Deus utiliza chamada antropopatia e antropomorfismo. Anote essas duas palavras. Antropopatia, antropomorfismo. São duas palavras. Antropopatia, antropomorfismo. Antropopatia, muito bem, Sara, isso aí. E antropomorfismo. Ok? O que significa essas duas palavras? Antropomorfismo. Isso, Sara. O que significa as duas palavras, pessoal? Antropopatia significa sentimento humano, o sentimento do homem. Antropomorfismo, forma humana. Ou seja, o que é antropopatia ou antropomorfismo? É atribuir a Deus sentimentos humanos ou formas humanas. Amém? Antropomorfismo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Todo mundo já escutou esse versículo? Eu te sustento com a minha destra fiel. O que é a destra fiel? Mão direita.
Deus tem mão? Não. Mas o profeta utiliza um antropomorfismo para mostrar para Israel, para o ouvinte, a respeito de como Deus sustenta Israel. Da mesma maneira que nós temos força, a maioria das pessoas tem força na sua mão direita, Deus sustenta Israel com toda a sua força da sua mão direita. Ok? Claro, gente, que antropomorfismo também pode ser formas animalescas, tá? Na sombra de tuas asas eu posso descansar. Deus tem asa? Não, mas Deus mostra o seu cuidado da mesma forma que uma mãe, que uma ave, cuida dos seus filhotes. Ok? Amém? Eu vou voar nas asas do vento, nas asas do Espírito. O Espírito tem asas? Não. Então, mas esse é um fenômeno chamado antropomorfismo. E quando o profeta, ele diz, Deus se arrependeu, né? Moisés ali escrevendo que Deus tinha se arrependido, Moisés estava expressando o que Deus estava comunicando a ele no sentimento mais próximo. Então, qual o sentimento que o profeta utiliza? O arrependimento. Mas Deus não se arrepende, ok? Mas o que o profeta tinha para expressar era, infelizmente, o arrependimento. Porque quando você lê esse texto de Gênesis 6 e esse de 1 de Samuel 15, a gente pensa que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz, mas ela foi escrita por seres humanos que utilizam os seus verbetes daquele momento. Tá bom, pessoal? Então, Deus se arrepende? Não. Mas o profeta está utilizando um sentimento que era mais próximo do que Deus queria comunicar. Fala, Felipe. Pai, uma vez eu tinha ouvido nesses coisas de Instagram, né, nesses Reels, que nesse contexto de Gênesis 6 é o contexto do pré-dilúvio, não é? Isso. Que ele quer arrepender, ter feito a humanidade e tal, não sei o quê. E aí eu tinha escutado que essa expressão que ele usa representa como se fosse um suspirar. Aquele suspirar, como, sabe quando você dá aquela respirada um pouco mais forte? Então, eu tinha escutado alguma coisa disso. Tipo, faz sentido, não faz, não é? Pode fazer sentido, porque sabe aquela suspirada mais forte é como se eu tentei de tudo e a coisa não deu certo, entendeu? Então, assim, eu tentei de tudo, mas eles não quiseram. Então, era como se fosse uma forma de arrependimento, ok? Mas Deus não se arrepende, por quê? Porque apesar de Deus ter feito, ter construído toda um planejamento que deu certo, que é de sucesso, mas ao mesmo tempo ele não é controlador. Então ele nos dá o direito de escolha. Entende? Então, por mais que ele tenha planejado tudo para dar certo, ele sempre vai nos dar o direito de escolher aquilo que nós queremos fazer. Fala, Paulo. Apóstolo, aonde que eu encontro essa base, né, do antropomorfismo, antropopatia, caso eu seja questionado ou numa conversa, né, que a gente sempre fala de Bíblia nas conversas, até mesmo com pessoas não crentes, aonde que eu encontro isso? Isso são fenômenos que você vai estudar na teologia sistemática. Quando você estuda teologia, na teologia sistemática você vai estudar fenômenos que acontecem
na transmissão da informação, do texto bíblico. E aí, na hermenêutica, você vai encontrar esses elementos, que são fenômenos, né? Antropomorfismo e antropopatia, que é atribuir a Deus sentimentos e formas humanas ou animalescas. Entendeu? Como animais, a gente não tem aí sentimentos, né, tão definidos, só sentimentos humanos. Agora, na forma, você pode atribuir tanto animais como formas humanas. Beleza? Tá bom? Mas no estudo da teologia, principalmente na hermenêutica, você vai ter esses fenômenos acontecendo. Tá? E aí, pessoal, para a gente poder já ir finalizando, vamos ler aí Atos 20, 28. Quem pode ler? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bispo aqui, pessoal, não é cargo. Bispo aqui, a palavra bispo é supervisor. Tá bom? Então, supervisionar, ou seja, se comprometer com o desenvolvimento das pessoas que estão sobre o seu cuidado, sobre o seu pastoreio, sobre a sua orientação, sobre a sua condução, ok? Então a gente precisa compreender que Deus nos chamou com o objetivo de levar outras pessoas não somente ao novo nascimento, mas a responsabilidade delas se desenvolverem e chegarem à maturidade. Amém? Então, o nosso trabalho não termina com a evangelização. O nosso trabalho é um trabalho de supervisão, de condução de pessoas ao desenvolvimento a Cristo. Beleza? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida sobre esse capítulo? Então, fica claro para nós que a vontade, o desejo de gerar novas pessoas começa pela nossa transformação individual. O fruto fala do caráter de Cristo sendo formado em nós. Então, Deus vai nos desafiar a sermos transformados, Deus vai nos desafiar a crescermos. Para quê? Para que essa verdade ela seja tangível e o Cristo que nós pregamos se torne cada vez mais acessível através de nós. Mas isso vai demandar transformação individual, que transformação individual vai fazer com que o caráter de Jesus se torne cada vez mais acessível e a gente possa aí conduzir mais e mais pessoas à maturidade, à transformação e a mensagem que a gente carrega se torne cada vez mais, como é que eu posso dizer, coerente, né? Se torne cada vez mais, a palavra não seria acessível, mas começa a fazer sentido. Muitas das vezes a mensagem que nós carregamos, para muitas pessoas, ela não tem sentido, porque é um amor sacrificial. E esse amor sacrificial, se ele não for vivido por pessoas que sacrificam, ele não ganha sentido para outras pessoas. Por isso que o evangelho hoje ele é visto como uma religião e não como um Cristo que está se tornando tangível a cada dia. Amém? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, pessoal, esse foi o nosso capítulo de hoje. Amém?
Na próxima semana, nós temos aí a escolha de um discípulo. Esse capítulo, pessoal, ele é bem interessante, porque aqui fala de um pré-discipulado, tá? Então, o discípulo, ele não se torna discípulo no momento que a gente consolida ele. Existe um treinamento para que essa pessoa possa mostrar para o que veio. E através desse pré-comprometimento, a gente vai aí escolher se essa pessoa realmente é discípulo ou não. Pode falar, Paulo. Eu estive lendo esse capítulo hoje, e aí eu entendi por que muitas das vezes a gente se decepciona. Porque a gente queima etapas. Acha que investe, mas não passa por essa etapa do pré-discipulado. Porque às vezes a pessoa ela tem quase todas as características. Tem uma que não tem, e a gente não visualiza isso. Quando chega na hora, depois de tanto tempo investido, a pessoa abandona. E a gente fica decepcionado. É isso aí. Exatamente porque a pessoa tem muito potencial, mas ela não tem comprometimento suficiente para se tornar uma potência. Então eu posso ter uma pessoa ao meu lado extremamente capaz, alguém que a gente percebe um chamado de Deus sobrenatural, mas que não depende apenas de capacidade. Precisa também ter o desejo de ser capacitado, ou seja, de se entregar àquilo. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula melhor. Amém? Vamos orar, pessoal? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, obrigado pelo teu chamado, obrigado pelo teu sim. O teu sim fez com que hoje nós pudéssemos dizer sim. Nós pedimos apenas uma coisa, Espírito Santo, ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. Que o Senhor a cada dia nos capacite, nos guie e nos leve em direção à tua vontade. Que a tua vontade seja a nossa primazia. Ajuda-nos nisso. Que a morte para o nosso eu, para a nossa vontade, seja maior do que o nosso desejo de viver as nossas faltas, as nossas carências, que o nosso amor por ti, que nem é nosso, mas que vem do Senhor, é uma capacitação para te amar, seja mais forte, em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver uma vida no Espírito, Senhor. Ajuda-nos a cada dia nos livrarmos de uma vida na carne, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Um grande beijo. Que Deus continue te capacitando, te dando graça.